Salve, galera, tudo bem com vocês? Agora sim, cultura em movimento. A gente vai falar hoje um pouquinho mais de cinema, lembrando a todos vocês que o aprofundamento permanece, mas o nosso componente mudou. Bota no LED, bota no LED. Vocês estão olhando aí? A gente vai falar hoje de grandes diretores brasileiros no cinema transformação. A gente está na atividade integrada número 2 e esse já é o 17º encontro, é a aula 17. Passa rápido, né, galera? E hoje é uma aula que eu considero assim estratégica, importante, porque a gente vai falar de trabalho de brasileiros que se destacaram na produção da sétima arte. Eu sou o professor Alcides Guerreiro. A minha especialidade é em história, como você já sabe, mas nessa pegada do novo ensino médio a gente trabalha de forma interdisciplinar. E é claro, cinema é produção histórica acima de tudo. Então, não basta ser historiador. Na medida em que a gente também, como no meu caso, é apreciador, a gente sempre faz essa relação entre determinados contextos e a produção de audiovisual. Ainda mais quando a gente localiza essa produção dentro do Brasil, ok? Então, vou me apresentando. Deixa eu concluir aqui minha apresentação. Eu sou um homem de 53 anos, branco, uso barba, estou com um bonezinho, né? Esses tipicamente do século XIX, começo do século XX, os ingleses chamam de end cap. Para compor a nossa aula, muito bacana o trabalho de Libras aqui, e nós temos um cavalheiro, um gentleman que está sorridente, todo meninão. Bem-vindo, Felipe. Vai aqui então fazer essa copilotagem conosco. Vamos dar uma olhada nas habilidades, bota no LED, olha lá. A gente tem a habilidade do eixo estruturante da Base Nacional Curricular Comum, que é identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências, com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais. E nós temos também a habilidade básica, explorar tecnologias digitais da informação e da comunicação, compreendendo seus princípios e funcionalidades, e utilizar tudo isso de modo ético e criativo. E conforme eu já tinha cantado a bola, a gente vai apresentar diretores cinematográficos brazucas, brasileiros, considerados relevantes na sétima arte. Produção, volta para mim. Caras, cinema não é só cinema. Parece redundante aqui, parece óbvio, mas a gente sempre tem que lembrar. Produção cinematográfica, ela faz um raio-x do país. E isso tem alcances muito maiores do que o entretenimento ou algo estético que produza uma reflexão mais apurada. Quando a gente fala de um filme brasileiro, é o nosso idioma que é exportado. Quando a gente fala de um filme brasileiro, é o nosso know-how que é exportado. Isso tem impacto em virtude de paisagens e cotidianos na indústria do turismo. Faz com que o Brasil amplie aquilo que alguns especialistas chamam de soft power, a capacidade de conseguir poder sem a utilização aí de aparatos militares e geopolíticos tradicionais. Então, fomentar, financiar o cinema brasileiro é, acima de tudo, propostas de resgate da cultura nacional. Por isso que o meu apreço, o meu respeito especial à galera que trabalha na Cinemateca, às pessoas que exercem aí recursos, suores, transpiração, para que todo esse legado,
todo esse patrimônio cultural não só seja preservado, mas que consiga também produzir-se. Um debate que eu acho também pertinente e importante é que nos Estados Unidos a indústria cinematográfica é tão rica e tão profissionalizada que eles não necessitam do Estado, eles não necessitam de recursos públicos para conseguir se estruturar e fazer acontecer em escala global o seu respectivo idioma, as suas respectivas cidades, os seus respectivos comportamentos, as suas respectivas trilhas sonoras e celebridades. Não é o caso do Brasil ou de muitos países da América Latina. E não precisa ir apenas para lugares menos ricos do planeta. Na União Europeia, o incentivo cultural, o governamental ao cinema local é fundamental para que a RAI produza grandes obras do cinema italiano, ou a produção francesa, a produção polonesa, a produção espanhola e até a produção inglesa. É isso mesmo. A gente vê ali muito de recursos do Estado, porque sabe da importância, sabe da quantidade de empregos que gera e sabe o quão estratégico para um país é se projetar para o mundo a partir dessa linguagem. Vamos falar então um pouco de alguns diretores brasileiros. Bota no LED. Olha lá, a gente vai começar com um, assim, é inevitável, é imprescindível, né? Lembrando a vocês que nós temos dois tipos de diretor. Preciso passar esse slide aqui antes, porque é super importante a gente fazer esse apanhado. A gente tem aquele diretor de cinema que é o autoral, ele elabora um projeto, normalmente são filmes de maior sofisticação estética, com viés artístico, o roteiro também é mais sofisticado, não é didático, ele é reflexivo e quase sempre nem tem final feliz, viu? Nós temos também aquele diretor que é contratado por um estúdio, e aí a pegada é mais comercial, é para gerar liquidez, é para gerar lucro, né? Então são filmes mais voltados ao entretenimento. São filmes que trabalham num panorama de senso comum, o roteiro é bem didático, os apelos são óbvios, né? Corrida de carro, casalzinho que se apaixona, né? Finais felizes. E se fizer sucesso, já antecipa uma continuação. Eu quis chamar a atenção desse card antes da gente falar dos nossos diretores, galera, porque o cinema brasileiro ele tem uma pegada mais autoral. Vocês entenderam? Então, se ele tem uma pegada mais autoral, ele está muito focado no apelo estético. E aí cria uma situação que eu, como professor, já vi várias vezes acontecer. Muita gente fala, eu não gosto de filme brasileiro. E aí você descobre que a pessoa não gosta de filme brasileiro porque ela procura o audiovisual mais relacionado ao entretenimento. Beleza, é uma questão de gosto. Gosto se discute, mas não se impõe. Cada um que goste do que quiser. Outra coisa também, que eu sempre falo em sala de aula, que os nossos estudantes eles têm uma memória filmográfica relacionada à produção estadunidense. E aí, quando você questiona isso, fala, nossa, quando você lembra de cinema, você só lembra de filmes produzidos nos Estados Unidos. Mas eu não conheço, não gosto de filme brasileiro. Vem a mesma expressão. E eu repito, que filmes brasileiros você tem visto? Porque até se for para uma pegada de entretenimento, nós temos aí grandes obras que no decorrer dessas aulas a gente vai explorar, né? A gente lembra do Cidade de Deus, por exemplo. A gente lembra dos filmes do Padilha, que é o Tropa de Elite. Então o cinema brasileiro, ele manda muito bem, sim. Mas é claro, a gente não pode esquecer que contamos com recursos bem menores do que toda aquela indústria cinematográfica hollywoodiana. Vamos agora falar dos diretores? Olha lá o primeiro. O grande, o genial
Glauber Rocha. Qual que é aqui a relevância do Glauber Rocha? Ele é a maior referência do cinema novo. Prof, eu não sei o que é cinema novo. Quando acontece a Segunda Guerra Mundial e logo depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa se encontra extremamente em crise. E aí surge o movimento estético cinematográfico, que é o neorrealismo na Itália e o Nouvelle Vague na França. É um cinema com profundo apelo social, é um cinema que trabalha com a rua, é um cinema que sai do ambiente fechado. E é um cinema onde você usa uma câmera móvel e procura driblar os pouquíssimos recursos em virtude da catástrofe do pós-guerra, com muita criatividade e muito apelo. É essa pegada que acontece o cinema novo aqui no Brasil. Vamos olhar o Glauber Rocha ali para a gente ver algumas características. Primeira questão é a independência estética e ele faz um trabalho antropofágico do neorrealismo. Esse que eu acabei de explicar no caso da Itália e da França. Professor, essa linguagem está difícil. O que é antropofagia do ponto de vista cultural? É quando você traz elementos estrangeiros para o contexto brasileiro e adapta esse elemento estrangeiro a algo muito local, a algo muito regional, a algo muito brasileiro. É como se você reinventasse. A gente tem isso, por exemplo, na música, quando a gente lembra da Tropicália. Por exemplo, pega uma guitarra. A guitarra em si é o momento que se popularizou na cultura musical estadunidense. Mas eu uso a guitarra para tocar música de terreiro. Vocês entenderam agora? Né? O Glauber Rocha, então, ele pega esses elementos do neorrealismo e ele devolve essa linguagem totalmente adaptada à interferência que ele faz aí no panorama nacional. Vamos voltar para o LED. Olha lá. E a gente vê, então, nesses filmes, muito da identidade brasileira, muito das questões sociais e algo que está profundamente marcado no âmago do país, principalmente entre as pessoas mais simples, que é a questão da religiosidade. Glauber Rocha era um visionário, é uma pessoa que até hoje inspira cineastas como Martin Scorsese, por exemplo. Martin Scorsese, que é conhecido por trabalhar de uma forma genial a trilha sonora nos filmes, ele não esconde que a referência dele para essa linguagem musical que ele coloca nas obras que ele produz, vem do Glauber Rocha, tá, gente? Glauber Rocha também era um representante do modernismo, era alguém que acreditava no empoderamento do país a partir da cultura nacional. Uma vez eu vi um documentário dele muito inspirador, onde ele dizia que o sonho dele era transformar o Brasil numa Suécia tropical. A gente viveu períodos de muito otimismo aqui no Brasil e com uma produção de inteligência cultural que fez bonito no mundo inteiro e tornou o nosso país uma referência. Vamos olhar as principais obras do Glauber Rocha. Está lá, a gente está vendo aqui. Deus e o Diabo na Terra do Sol, em 1964. Lembrando que o Glauber Rocha teve uma relação polêmica com a ditadura militar, que reconhecia a genialidade dele, mas também o via como uma espécie de subversivo, pela pegada social que ele tinha em seus respectivos trabalhos. A gente tem o Terra em Transe em 1967 e o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro em 1968. A gente percebe, então, essa questão da religiosidade até pelo nome dos filmes, né? Essa questão social e essa questão do ambiente do sertão, né? Essas entranhas do Brasil. Por falar em entranhas do Brasil, vou falar do próximo cineasta agora, chamado de Valtinho, né? O Walter Salles, né?
O Walter Salles ele é conhecido, eu sou muito admirador dos filmes do Walter Salles, pela sofisticação narrativa. É um diretor que nitidamente, quando você olha os trabalhos, você percebe que é um estudioso do cinema e sabe usar uma linguagem apurada do ponto de vista estético, porque também consegue adaptar e flertar com múltiplas linguagens de movimentos cinematográficos dos últimos 30, 40 anos. E quais são as principais temáticas, aí, as principais características do Valtinho? São esses impasses do Brasil contemporâneo, né? Esse Brasil que vive de otimismo e de pessimismo. Esse Brasil que ora acha que está acontecendo, ora mergulha na crise. Esse país que produz uma inteligência fantástica e que simultaneamente se autossabota. A gente vê também nos filmes do Walter Salles a relação entre o Brasil moderno, esse Brasil urbano, e o Brasil profundo, o Brasil do sertão. Não necessariamente o Brasil da pobreza, eu quero citar aqui, mas de culturas que não estão na mesma frequência dessa realidade global que as grandes metrópoles brasileiras vivem. Vamos falar aqui sobre as principais obras do Valtinho. O Terra Estrangeira, de 1995, um filme, muita gente vê como pessimista, mas é um filme que quer que o jovem reencontre o Brasil. A gente tem o maior sucesso dele, que quase deu o Oscar a Fernanda Montenegro, que na minha opinião, inclusive, foi injustiçada, ela merecia, está no LED aí, que é o Central do Brasil, em 1998, que é um filme que mexe muito com essa questão do Brasil moderno, do Brasil profundo. Diários de Motocicleta, que narra a transição do médico Ernesto Guevara para o guerrilheiro consciente aí de uma missão histórica, que será o Che. E a gente tem, em 2008, o Linha de Passe. Galera da ZL, é um filme que retrata aí a periferia da zona leste de São Paulo, e ele trata com tanta dignidade a periferia, é um filme bastante tocante. Vamos passar para o próximo cineasta, o Kleber Mendonça Filho. O que a gente percebe nos filmes do Kleber Mendonça? Tem esses apelos sociais, tem essa sofisticação estética, mas a gente percebe um elemento que é comum nos filmes do Kleber, a resistência. Por mais que o sistema atropele, por mais que o sistema seja um rolo compressor, a gente percebe em diversas formas, sutis ou não, canais de resistência popular. As principais obras, O Som ao Redor, de 2013, Aquários, um filme que fez muito sucesso, incomodou muita gente reacionária, inclusive em 2016, e o mais famosão de todos, o Bacurau, de 2019, Resistência na Veia. Bacurau, se for, vai na paz. E o último, o Eduardo Coutinho, que eu separei aqui para vocês, ele trabalha com um documentário, coletando aqui testemunhos, e ele tem um dom de fazer com que as pessoas se abram, se expressem espontâneas até as suas camadas mais profundas do ponto de vista afetivo. Foi homenageado há pouco tempo em Hollywood pelo conjunto da obra, tá, gente? Os principais trabalhos do Eduardo Coutinho: O Cabra Marcado para Morrer, de 84, O Edifício Master, de 2002, e o último me fez chorar muito quando eu assisti no cinema, é muito emocionante, é As Canções, de 2011, beleza? Queria agradecer a atenção de vocês, a gente continua falando de cinema no próximo encontro. Beijão! A gente agora vai para a vinheta, porque daqui a pouco temos a segunda parte do nosso encontro. Tchau, tchau!